Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar de funções de classe 1. O objetivo dessa aula, vamos dizer, é um pouco mais teórico, mas é para dar o suporte necessário de, vamos dizer, descrever que todas as funções clássicas, muitas vezes vindas até do cálculo de uma variável, até do pré-cálculo, são de classe 1. Por exemplo, funções polinomiais continuam de classe 1. Colocar um seno de x2 mais y2 é uma função de classe 1. Soma de funções de classe 1 é C1. É essencialmente esse suporte. Funções que, vamos dizer, ainda falham de ser de classe 1 não vai ser apresentado nessa aula. É uma aula introdutória. Vou dizer que vai ter poucos exemplos, ou seja, eu não vou mexer muito nas contas, é só explicar o que está acontecendo de fato. E basicamente é isso, e dizer os principais resultados de funções de classe 1. Então, vamos começar. Pega uma função de R2 por reais, tá? Eu não aberto U, na verdade, sempre essa hipótese, e que possui todas as derivadas parciais. Então, só para a gente entender o que eu quero fazer, pega um exemplo. f de xy igual a x ao quadrado vezes y. Nós temos del f del x igual a 2x vezes y, e del f del y igual a x ao quadrado. Então, o que está acontecendo é o seguinte, nós temos uma função e ela induz, vamos dizer, naturalmente, mais duas funções. Tanto a del f del x é uma função, nesse caso, de R2 para R, quanto o meu del f del y é uma função de R2 para R. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu coloquei essa hipótese que possui todas as derivadas parciais, ou que possui as duas derivadas parciais, del f del x e del f del y, então, o que acontece é que essa hipótese vai me induzir duas novas funções, del f del x e del f del y. Ou seja, para cada ponto de U, nós associamos a derivada parcial em relação a x nesse ponto considerado. E a pergunta é, se agora temos duas funções, então é natural perguntar, vamos dizer assim, a princípio, continuidade dessas funções. E também, depois que perguntar, é contínuo ou não, a segunda pergunta acho que é importante fazer é, e daí? O que nós temos sabendo que isso aqui é contínuo? Então, só para colocar uma nomenclatura aqui, dizemos que f é de classe C1 se todas as suas derivadas parciais são contínuas. Ou seja, se del f del x é contínua e del f del y é contínua. Então, só para a gente voltar, um exemplo de função de classe 1 é essa aqui. f de xy igual a x ao quadrado vezes y. Por quê? Porque a gente sabe que o polinomial é contínua. Então, del f del x, que é igual a isso, é uma função contínua, e del f del y, que é igual a isso, é uma função contínua. E, na verdade, já é possível provar que todas as funções, vamos dizer, polinomiais em relação a x e y, são de classe C1. Bom, então, baseado nisso, vamos dizer rapidamente um teorema para dizer que estamos indo para um caminho certo e interessante. Teorema: toda função de classe C1 é contínua. Esse teorema, vamos dizer, é não óbvio. Por exemplo, a gente viu um exemplo em que funções em que tem as duas derivadas parciais existem e dão um valor, mas a função não é de classe C1. Mas a função não é contínua. Então, tem um exemplo. Então, se a gente fosse pensar, vamos dizer, mais matematicamente, como prova esse teorema, vai exigir alguns jogos, alguns truques, porque, não alguns truques, mas algumas estimativas, porque a gente vai precisar, de fato, da hipótese que tanto a del f del x quanto a del f del y é contínua. Ou seja, uma pergunta não é tão fácil. O que tem a ver del f del x e del f del y ser contínua para provar que a f é contínua? Hipótese de um exemplo que nós temos, de uma função que admite as derivadas parciais e não ser contínua. O que ganha? Só falar, contínua del f del x, del f del y. Mas, enfim, não é o objetivo dessa aula provar esse resultado, é só citar que estamos em um bom caminho. Mas, vamos dizer, um teorema que agora é mais interessante para a gente agora é que se f e g são funções de classe 1, então, vamos dizer, as operações básicas continuam de classe 1. Ou seja, soma de funções de classe 1 é C1, multiplicação de funções de classe 1 é C1 e divisão de função de classe 1 é C1, desde que, claro, esteja em todo o seu domínio, já que dividir por g pode diminuir o domínio dessas funções aqui. Ou seja, pode mudar um pouco o domínio, porque a gente retira os pontos que g é nula. Então, só para vocês terem uma ideia, como que prova uma coisa dessa? Bom, se eu derivar f mais g em relação a x, vai ficar del f del x mais del g del x. Del f del x é contínuo, del g del x é contínuo, soma de funções contínua é contínua, então
a derivada parcial dessa expressão toda em relação a x é contínua. Vamos fazer isso aqui só porque aqui é mais interessante. Então, se eu derivar isso aqui em relação a x, f vezes g em relação a x, então o que nós temos? Regra do produto. Então, como que funciona? Derivada do primeiro, vamos fazer del f del x, vezes o segundo, mais mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Isso que eu fiz foi pegar essa função aqui e derivar em relação a x. Então, deixa eu escrever aqui. Então, a derivada de f vezes g em relação a x vale essa expressão aqui toda. Então, o que nós temos? Olha, del f del x é contínua, por hipótese de classe 1. G é contínua, por causa desse teorema. Só multiplicação de funções contínua é contínua. A mesma situação, isso aqui tudo é contínua. Então, o que eu estou dizendo é que essa expressão toda aqui é contínua. Logo, isso aqui é contínuo. Então, del f vezes g del x é contínuo. A mesma coisa a gente pode fazer em relação a y. Então, como as duas derivadas parciais são contínuas, f vezes g é de classe 1. E a mesma ideia da divisão. E um outro ponto, é agora que vai ficar mais interessante, é que eu coloquei composição de funções de classe 1 é C1. Então, aqui, ó, h de r para r ser de C1 quer dizer o quê? Que a sua derivada total, que é de cálculo 1, ela é contínua. Então, se a derivada é contínua, e eu estou fazendo agora essa composição, que agora estamos permitidos, só para lembrar, nós temos a função de u para r, e aqui temos o h, que vai de r para r. Então, nós temos o h, nós temos o f, então a gente pode compor isso aqui tudo, que é o h composta com a f. O f, primeiro pega um ponto aqui, aplica f, e depois que aplicou a f, aplica h. Essa é a expressão da composta. Então, novamente, podemos perguntar se essa função é de classe 1 ou não. Se h e f for de classe 1, então h composta com f é de classe 1. Então, só vou deixar isso aqui indicado como a prova e vou explicar por que ela confunde muitos alunos, mas vou explicar essa notação aqui toda. Então, olha, del x de h composta com f, regra da cadeia do cálculo 1. Vai ser h' de f de x aplicado em f de xy vezes del f del x aplicado em xy. Quem tiver dificuldade de regra da cadeia, tem um vídeo lá do cálculo 1 como a gente faz regra da cadeia. Então, só para explicar essa notação aqui, lembra, cálculo 1, quando a gente deriva, é h', não é ou dh dx ou dh dt, vamos colocar uma variável aqui. Aqui eu só tenho derivadas parciais. Aqui a derivada é chamada de derivada total. Então, o que acontece é o seguinte, só vou trocar esse h, eu costumo brincar com os alunos, que eles confundem um pouco essa letra, mas eu vou trocar o h por 3 letras e fica mais simples. Se eu pegar o h e trocar por seno de f de xy, e eu vou derivar essa expressão toda em relação a x. Então, como que a gente faz? Bom, deriva o seno, vai dar o cosseno aplicado no ponto que a gente tem, vezes, agora a gente deriva internamente. Del f, del x. Então, a derivada, o que eu fiz foi botar o seno linha, virar o cosseno, e vale essa expressão aqui toda. Então, só para terminar a explicação, olha, se del x de h composta com f, h' é contínua. Que a gente sabe que h' é uma função contínua, composição de f de xy é contínua, composição de contínuo é contínua, vezes uma outra função contínua. Então, isso aqui tudo é contínuo. Mesma coisa com del f e del y. Então, por que eu estou dizendo isso aqui tudo? Olha, se f é de classe 1, seno de f também é de classe 1. A gente viu, por exemplo, vou escrever em qualquer lugar aqui agora, olha, a gente viu que todo polinomial é contínuo. Então, ó, exponencial de x vezes y é C1. ln de x2 mais y2 é C1. Eu posso ficar ainda compondo várias vezes, como feito no cálculo 1, mas o que eu quero deixar claro aqui é que todas as funções clássicas são de classe C1. Então, se eu quiser também, eu posso botar ainda mais exponencial de x vezes y, entre parênteses, continua C1.
Então, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês.